Fala, Doc, beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Fabrício Portelinha da MedSimple e hoje a gente vai começar mais um episódio da série Fixando o Ciclo Clínico 2 vezes mais, que a gente traz temas relevantes do ciclo clínico para você poder aprender a fixar ele muito mais na sua mente e lembrar por muito mais tempo, tá bom? E hoje o tema é de pediatria, puberdade fisiológica e patológica, tá? Vou abrir aqui a plataforma para a gente poder treinar esse tema e fixar, que é cheio de decorebinhas, cheio de esqueminhas chatos de lembrar, e que eu vou fazer para vocês uns macetes aqui muito massa da MedSimple para vocês lembrarem ele por muito mais tempo, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui em pediatria, crescimento e desenvolvimento e puberdade fisiológica e patológica, tá? Vamos começar aqui então. Júlia Gonçalves, sempre presente nas nossas lives, seja muito bem-vinda. Vamos lá então. O evento fisiológico que marca o início da puberdade. Então essa aqui é a base de tudo, né? O que define o começo da puberdade? Quando é que a gente sabe que evento fisiológico no nosso corpo, que o hormônio é liberado para dizer que agora começou a puberdade, tanto no menino quanto na menina. Início da produção de testosterona. Bom, será que na menina produzir testosterona marca a puberdade dela? Início da produção de estrógeno periférico. Será que no menino produzir estrógeno periférico marcaria o início da puberdade? Ativação da suprarrenal. Esse aqui é um conceito que a gente vai falar mais para frente, que a suprarrenal é a glândula responsável por produzir os hormônios andrógenos que vão fazer o aparecimento de pelos pubianos, axilares, mas ele não marca o início da puberdade. Ele até começa um pouquinho antes da puberdade, tá? O que vai definir de verdade o início da puberdade é a liberação pulsátil de GNRH, tá? Por que isso? Porque só com uma liberação pulsátil, tem que ser dessa forma, pulsátil, grava bem isso, ocorre estimulação da hipófise. Se o GNRH não é liberado pelo hipotálamo de forma pulsátil, ele não estimula a hipófise, tá? Então, se ele é liberado de forma pulsátil, a partir de certo momento, que vai marcar a puberdade, a hipófise é estimulada para liberar LH e FSH e, consequentemente, iniciar a liberação dos nossos hormônios, das nossas gônadas, dos hormônios sexuais, tá certo? Testosterona pelos testículos do homem e o estrógeno pelos ovários na mulher, beleza? Então aqui um conceito essencial que você tem que saber. Puberdade, como é que começa? Quando começa a liberação pulsátil de GNRH, beleza? Primeiro conceito importante da live de hoje. Próxima questão. O marco do início da puberdade nos meninos. A gente já falou que começa, né, quando ocorre uma liberação pulsátil do GNRH. Esse GNRH vai estimular a hipófise, que vai liberar FSH e LH. E nos meninos, por exemplo, o LH vai estimular os testículos a produzirem testosterona. E qual que é a primeira característica que aparece no menino que a gente vai perceber, olhando assim, que, pô, esse menino começou a puberdade agora? Seria o aumento do comprimento do pênis, pelos pubianos, aumento do volume dos testículos ou aumento da espessura do pênis? Qual dessas será que é a característica dos meninos que diz pra gente que começou a puberdade? Quem aí sabe? Podem chutar aí. Aqui a gente tem que saber, tá? É um conceito super importante. Depois eu tenho uma escala, essa famosa escala de Turner que a gente vai mostrar pra vocês. Nos meninos, a primeira coisa que aparece na puberdade é o aumento do volume dos testículos, tá? Então, existe na clínica, né, a gente vê nos ambulatórios de pediatria, eles têm os tal dos orquidômetros, né, que é um monte de bolinha, cada vez de tamanho maior, e quando os testículos passam a ter um volume de 4 milímetros cúbicos, a gente diz que ocorreu a primeira etapa da puberdade masculina, ou seja, o início da puberdade masculina, tá? A gente costuma dividir as etapas da puberdade em graus, né? Nos meninos, pela escala de Turner, a gente tem grau 1, ó, bem demais, Helena, mandou bem, hein? Meninos, a gente tem grau 1, G1, G2, G3, G4, G5, né? E na menina é M1, M2, M3, M4, M5. O grau 1, o M1 na menina e o G1 no menino, é nada, né? É uma criança que não tem nenhuma diferenciação sexual.
né? Ela não começou ainda a puberdade. Então, M1 e G1 é uma criança, vamos dizer assim, sem diferenciação sexual nenhuma a nível de puberdade, tá? Quando começa a puberdade nos meninos que eu falei para vocês? Quando aumenta o volume dos testículos para 4 milímetros cúbicos. Então, a gente chama isso de G2. Então, o segundo grau, o G2 nos meninos e o M2 nas meninas, é o início da puberdade. Nos meninos, o aumento do volume dos testículos e nas meninas, o aparecimento do broto mamário, tá? Então, M2 nas meninas e G2 nos meninos, tá? E depois, o que vem nos meninos? Né? Depois, primeiro, qual é a sequência, né? Aumenta os testículos, depois aumenta o comprimento do pênis, depois aumenta o comprimento e também a largura, a espessura do pênis, e no G5 o menino já está na fase adulta, tá? Na menina, M2, aparecimento do broto mamário, que é o início da puberdade. M3, acontece um aumento, tá? Do broto além da auréola, ou seja, ocorre uma expansão dessa região. No M4, a areola se eleva além do corpo da mama, então dá uma elevada da auréola além do corpo da mama, e no M5 essa elevação deixa de existir, que já é a mama completa de mulher adulta, tá bom? Então esses são os marcos fundamentais. Grava esse esqueminha aqui, quem quiser tirar um print, ó. É fundamental a gente conhecer esse esqueminha aqui que a gente facilitou para vocês, beleza? Quem já viu essa série aqui do Big Mouth, é muito engraçado que eles falam sobre a puberdade, tá? Então, vamos lá. Então, já aproveitando essa questão, ó, vamos aqui de forma ativa, né? Acabei de explicar para vocês. Qual seria o grau do menino que ocorre o aumento do comprimento do pênis? G2, aumento dos testículos. G3 seria o aumento do pênis, né? Aparecimento dos pelos pubianos. Qual seria o grau daquele G? Não é esse aqui, não. Eu vou mostrar para vocês depois. É outra escala, tá? Que tem os pelos pubianos, tá bom? E o aumento da espessura do pênis ocorre no G2, G3, G4 ou G5. A espessura do pênis aumenta em G4, né? G3 é o comprimento, G4 a espessura. Tá bom? Então, vamos lá. Aprendemos duas coisas hoje, então, já. Primeira questão, a gente aprendeu que a puberdade começa com a liberação de GNRH, e com a segunda questão, a gente aprendeu que o início da puberdade dos meninos ocorre com o testículo, das meninas com o aparecimento do broto mamário. Depois, cada um com a sua evolução que a gente acabou de ver nessa tabelinha. Tá bom? Vamos para a questão 3, para aprender mais um conceito. A pubarca é o aparecimento dos pelos pubianos, tanto em meninos quanto em meninas. Qual é o órgão responsável pelo aparecimento das características, ou seja, da pubarca? Qual é o órgão que faz aparecer os pelos, né, pubianos e axilares, por exemplo, nos meninos e nas meninas? Seriam as gônadas, será o testículo e o ovário, glândula pineal, tecido adiposo ou adrenal? Aqui a gente tem que saber que é a glândula adrenal, tá? Não se confunda, não caia nessa pegadinha. É a glândula adrenal que produz andrógenos, tanto nos meninos quanto nas meninas, tá? Que é o responsável por desencadear o aparecimento de pelos pubianos e axilares, tá bom? Então essa palavra aqui, ó, pubarca, vou até sublinhar ela aqui para vocês, ó, pubarca, tá? É a responsável por aparecer os pelos, a glândula adrenal que causa a pubarca para aparecer os pelos pubianos nos meninos e nas meninas, tá bom? Esse dado aqui é super importante. A pubarca é considerada normal se iniciar a partir dos 6 anos. Então, se a criança tiver pelo pubiano a partir dos 6 anos, tá beleza, não tem problema nenhum, tá? Mas se ocorre antes disso, a gente tem que abrir o olho, porque pode ser um caso de tumor adrenal, ou seja, está produzindo andrógeno demais e num período muito precoce. Então, a gente tem que investigar tumor de adrenal se aparecer pelos pubianos em meninos ou meninas antes dos 6 anos de idade. Tá certo? Vou pular aqui duas questões que seria mais para fixar o que a gente acabou de falar e vamos para uma próxima questão para a gente aprender coisas novas, tá? Então a gente aprendeu hoje já que GNRH pulsátil marca o início da puberdade. Nos meninos, primeira coisa que vai aparecer é o aumento dos testículos, depois comprimento do pênis, depois espessura. Nas meninas, broto mamário, que é o M2, né? Depois se estende além da auréola, eleva a auréola, depois a auréola desce de novo, tá? E também aprendemos que a pubarca, o órgão responsável é a adrenal, que produz andrógenos, tá? E que
criança aparece com pelos pubianos antes dos 6 anos, abre o olho para tumor de adrenal. Então, conceitinhos básicos que a gente tem que saber, tá bom? Essa Helena tá voando demais, gente. A Helena tá sabendo tudo, essa menina. A idade mínima aceitável para o início da puberdade nos meninos, para que não seja considerada puberdade precoce, eu falei antes, não confunda, eu falei com vocês antes de pubarca, ou seja, de aparecimento de pelos, tá? O aparecimento de pelos, a gente estudou que é 6 anos, tanto meninos e meninas, beleza? Mas, e a puberdade, que eu falei para vocês, né? Do menino cresceu o testículo, que é o primeiro marco, e da menina apareceu o broto mamário. Qual idade no menino e na menina é normal começar a aparecer essa característica? Ou seja, se aparecer antes disso, a gente chama de puberdade precoce. Aqui a pergunta é nos meninos, tá? Então, nos meninos, quem sabe aí qual é a idade que a gente considera normal para começar a ter um aumento do volume testicular? Depois eu vou passar um macete para vocês, tanto de meninos quanto de meninas, que vocês nunca mais vão esquecer, tenho certeza, tá? Nos meninos, a idade, aqui é pegadinha para você confundir com pubarca, né? 6 anos é a pubarca. Nos meninos é 9 anos, tá? Como que você vai lembrar que para os meninos o aumento do volume testicular são 9 anos? E nas meninas, eu vou falar para vocês, o aumento do volume da mama, a telarca, são 8 anos. O começo, né? Você vai lembrar da menina do sutiã. O sutiã não parece um número 8 deitado aqui, um infinito, né? Então, para você nunca mais esquecer, boa, Ana Luísa, bem demais. Para você nunca mais esquecer que a menina começa com 8 anos, que ela pode começar a ter o broto mamário com 8 anos, você vai lembrar do sutiã, tá? Que ela vai começar a usar o sutiãzinho, beleza? E nos meninos, como é que você vai lembrar? Que começa com 9 anos o aumento do testículo. Se você desenhar aqui o pingolinho aqui com o testículo, parece qual número? O 9, né? Então não tem como esquecer. Esse macete aqui é infalível. Duvido que você vai esquecer. Seu professor pode vir te perguntar aí na aula prática, onde for, você vai matar a pau com esse macete aqui, ó, do pingolim do 9 e do sutiã do 8, não tem erro, tá? Isso aqui não vai mudar nunca mais. Não tem erro. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Vamos pular aqui. Não, vamos para 7 então. Questão número 7. Fechou. O início da puberdade nas meninas, para que não seja considerada puberdade precoce, acabamos de falar. Qual que é o macetão? Dos meninos o pingolim do 9 e das meninas sutiã, que lembra o número 8, tá? Então, não tem erro. Meninas, 8 anos. Beleza? Ó, o número 8 parece sutiã. De novo, essa figura para vocês fixar bem, ó, tá? Não esquece. Foi então. Vamos pular aqui a número 8, que também é para fixar. Vamos aprender coisa nova aqui na questão número 9. Durante a puberdade, muitos meninos podem ter o desenvolvimento de mamas, fenômeno chamado de ginecomastia. Olha só, ginecomastia. Menino com ginecomastia, ou seja, menino com tetinha, em outras palavras, né? Sobre esse fenômeno, assinale a alternativa correta. Se você tiver ali, está no laboratório de pediatria, chega para você um menino com tetinhas, né? Você vai falar o quê? Que tem tratamento cirúrgico? Se tiver, tem que operar. É isso aí, será? Que ele regride espontaneamente 90% das vezes, você vai bater um martelo e vai falar, ó, fica tranquilo que 90% das vezes a tua tetinha vai sair daí. Os meninos devem ser encaminhados ao psicólogo. Indica-se inibidores de receptor de estrogênio, vou pegar um tamoxifeno da vida aí para impedir essa evolução. Você pode ser... Aí, ó, Helena e Ana Luísa estão voando demais. Porque o que acontece? O menino, ele produz muita testosterona na puberdade. E o que acontece? Essa testosterona acaba sendo convertida perifericamente pela aromatase em estrógeno. E, consequentemente, esse estrógeno vai agir lá nas pouquíssimas, né, glândulas mamárias que o menino tem e vai dar uma ginecomastiazinha, tá? Mas a gente pode falar para eles que 90% das vezes essa ginecomastia vai regredir. Então não precisa ter medo, pode ter confiança aí, ó. Pode falar para a mãe, pode falar para o pai, pode falar para a criança, fica tranquilo que 90% das vezes a ginecomastia vai regredir, tá? Quando que a gente pode falar isso? Quando a gente tem uma ginecomastia de até 4 centímetros, tá bom? E se ela resolver espontaneamente
que acontece 90% das vezes, em até 3 anos. Se passar disso, aí sim o tratamento é cirúrgico, tá? Se não, a gente pode tranquilizar a mãe, o pai e a criança. Beleza? Então não esquece, ginecomastia em meninos na puberdade pode acontecer sim, de certa forma frequente, tá? Causa constrangimento nos meninos nessa idade e pode deixar ele tranquilo que vai reduzir em 90% dos casos. Só se passar de 3 anos e continuar, ou tiver mais de 4 centímetros, a gente vai pensar em operar, tá bom? Próxima questão. Sobre a puberdade precoce, essa é a alternativa correta. Então, puberdade precoce. Estou falando aqui de puberdade precoce, ou seja, puberdade que ocorre antes da idade. Lembra? Nos meninos, qual era a idade do macete? 9. Nas meninas, 8 anos. Tá? Sutiã e o pingolim, não tem erro. A puberdade precoce central é sempre isossexual. Vixe, esses termos, né? Precoce central, o que é isso? Isossexual, heterossexual, sei lá, o que é esses negócios aí, já tá confundindo com conceito de gênero, né? O que você tá pensando será na sua cabeça nesse momento, né? Então vamos por parte. Vamos falar aqui, puberdade precoce central. O que é puberdade precoce central? Que a causa da puberdade precoce é no sistema nervoso central aqui, né? Vamos pensar aqui em hipotálamo, hipófise, né? Então, hipotálamo ou hipófise está funcionando demais. O que acontece se hipotálamo e hipófise funcionam demais? Eles estimulam a próxima sequência de hormônios, né? Então pensa aí, muito GNRH, muito LH, muito FSH, muita testosterona, muito estrógeno, né? Nos meninos, muita testosterona, nas meninas, muito estrógeno. É sempre isossexual. O que é iso? Iso é igual mesmo. Então, o que quer dizer? Se um menino tem puberdade precoce central, ele vai manifestar características de menino, né? Ou seja, de testosterona. Tá certo isso? Claro que tá, porque o eixo não mudou, o eixo é o mesmo, né? Então, se você produz mais LH, por exemplo, mais testosterona, então o menino vai ficar com características masculinas mais exacerbadas, tá? Então, podemos dizer sim que puberdade precoce central é isossexual. Se for na menina, né, produz também, e mais LH, FSH, mais estrogênio, mais características de menina, sei lá, mais mamas, né, por exemplo, que a menina vai ter. Então, a resposta aqui é sim a letra A. Mas vamos ler as outras aqui para aprender, tá? Vamos ler o comentário aqui primeiro. Ó, puberdade precoce central, também chamada de verdadeira, ou é GNRH dependente, porque central, como eu te falei, lá do hipotálamo, é alguma alteração que promove uma hiperliberação de GNRH. A consequência é a hiperativação dos hormônios que já habitualmente já estão naquele eixo, tá certo? E qual que é a causa normalmente? Quando a gente fala em meninas, 90% das vezes a puberdade precoce central é idiopática, a gente não sabe de onde é que tá vindo, que estranho, né? A gente não sabe de onde vem a puberdade precoce central das meninas a maioria das vezes. Já nos meninos, em mais da metade das vezes, a causa é um amartoma hipotalâmico, ou seja, um tumorzinho lá no hipotálamo. Então, se um professor te perguntar, né, qual exame a gente faz para investigar a puberdade precoce central no menino, ressonância magnética de crânio, tá? Para procurar o quê? Esse amartoma hipotalâmico. Tá bom? Vamos ver aqui outra alternativa só para a gente aprender com elas. Um menino que apresenta aumento de tamanho dos testículos aos 9 anos possui puberdade precoce? Não. Lembra uma do pingolim? Pingolim, 9. Então, tá certo. O tamanho de testículo aos 9 anos tá ok, tá? Puberdade precoce periférica nos meninos por tumor de testículo é sempre heterossexual. A gente falou de puberdade precoce central, né? Que é lá no hipotálamo. Periférica é a própria gônada, né? Que está longe do central, está produzindo demais o hormônio. Então, se o testículo produz demais testosterona, o menino vai ser isossexual ou heterossexual, né? Não pense na orientação sexual dele, por favor. Pensa em puberdade, característica da puberdade. Vai produzir características do mesmo sexo dele ou do sexo oposto? Do mesmo, né? Então, se o testículo dele produz muita testosterona, ele vai ser mais característica masculina ainda. Não vai virar característica de menina, por exemplo, tá? Então, por isso que essa aqui tá falsa. E a causa mais comum de puberdade precoce feminina periférica heterossexual é o cisto ovariano. Errado aqui tá o heterossexual, né? Porque o cisto ovariano vai produzir o quê? Estrógeno. Então, seria isossexual. Tá? Entenderam a diferença de heterossexual e isossexual nesse contexto aqui de puberdade? Então, não confunde aí com orientação, né?
sexo, gosta do sexo oposto, essas coisas assim, não, nada a ver, tá? Aqui, isosexual, mesmo sexo, as características. Heterossexual, você vai acabar produzindo características fisiológicas do sexo oposto, tá bom? Próxima questão aqui. Sobre o atraso puberal, ou seja, uma criança que está, adolescente, que está demorando demais para atingir a puberdade, ou seja, para aparecer no menino o testículo aumentado, o pênis aumentado, e na menina para aparecer a mama, por exemplo, né? Vamos lá. O atraso puberal pode ocorrer por retardo temporário de crescimento ou por hipogonadismo. Será que está certo isso? Você pode ter uma puberdade atrasada porque é só uma coisa temporária, depois vai voltar ao normal, ou por hipogonadismo, ou seja, sua gônada, o seu testículo ou o seu ovário não está funcionando direito, né? Pode acontecer? Pode, né? Então tá certa, né? Essa nossa, tá falando aqui de atraso puberal, faz super sentido, né? Ocorreu um atraso puberal porque teve um retardo temporário ou hipogonadismo, pode ser. Mas vamos aprender aqui com as outras alternativas, né? O que quer dizer com hipogonadismo? Vamos ver o comentário aqui primeiro. Hipogonadismo é quando a sua gônada, o seu testículo, o seu ovário não funciona direito. Por exemplo, na síndrome de Klinefelter e Turner, né, a gônada não funciona direito. O central aqui dá tudo bem, né, a parte hipotalâmica e hipofisária. O problema é a parte da gônada. Então, no Klinefelter, o menino tem um microtestículo que não funciona direito. Na síndrome de Turner, o ovário, né, que a gente fala em fita, né, meio que atrofiado ali, não funciona direito. Então a gente chama de hipogonadismo. Beleza? Agora vamos ler as outras. O atraso constitucional do crescimento não tem relação com a história familiar de atraso puberal. Muito pelo contrário. Normalmente, quando a gente tem um atraso constitucional do crescimento, quando é de família, já é histórico que vários membros da família atingem a puberdade numa idade posterior. Se a maioria dos meninos atinge ali com 10, 11 anos, aquela família o pessoal atinge normalmente com 13, 14, né? O menino fica um pouco menos desenvolvido, né? As características masculinas com relação aos outros acaba causando um certo constrangimento. Então, não se preocupa que, só falar para ele, não se preocupa que você vai chegar lá, né? Só questão de paciência. Então, por isso que tá errado. Tem a ver, sim, com a história familiar. Endocrinopatia são casos mais comuns de puberdade precoce do que atraso puberal. Não, são muito comuns endocrinopatias, como, por exemplo, hipotireoidismo, tá? Uma causa de um atraso puberal. A criança não atinge a puberdade ou demora por hipotireoidismo, tá? No atraso constitucional do crescimento, temos idade óssea atrasada com estatura normal. E aí? Atraso constitucional do crescimento, idade óssea atrasada, estatura normal. Não, se o atraso constitucional ele está todo atrasado. Então a idade óssea está atrasada, a estatura também está atrasada com relação à idade. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Criança com atraso puberal, ó, podem ter retardo temporário do crescimento ou hipogonadismo com causa de atraso. É a questão anterior que a gente falou, né? Sobre o hipogonadismo. Ai. Vamos aqui falar sobre causas de hipogonadismo. A síndrome de Klinefelter, que é aquele XXY, né? É um exemplo de hipogonadismo hipogonadotrófico. O que isso quer dizer? A gente já falou que no Klinefelter tem hipogonadismo, não tem? Tem lá o testículo pequenininho, né? Então, o que acontece? No Klinefelter, testículo pequenininho, a gente chama isso de hipogonadismo. E por que, ou não por que, hipogonadotrófico? Porque as gonadotropinas, como é que estão as gonadotropinas, né? LH, FSH, GNRH, no Klinefelter? Estão diminuídas, tem problema na cabeça do cara que tem Klinefelter, né? No sistema nervoso central? Na parte central do sistema endócrino? Não tem. Né? Então seria hipo. Muito pelo contrário, seria um hipergonadotrófico, né? Porque ele produz pouca testosterona e está sendo estimulado lá pelo hipófise, pelo hipotálamo, bastante LH-FSH para produzir, para tentar estimular essa gônada, só que o problema está na gônada, a gônada é defeituosa. Então, por isso que a gente não tem a puberdade no tempo correto, tá? Ou não desenvolve a puberdade. Então seria hipergonadotrófico, tá bom? As gonadotrofinas estão mais aumentadas. Beleza? Vamos aqui para a próxima alternativa. A síndrome de Kalman é um exemplo de
hipogonadismo hipergonadotrófico. O que é síndrome de Kallmann? Síndrome de Kallmann é uma doença que acontece uma falha na migração das cristas neurais, tá? Que vão formar ali o hipotálamo. Então, o problema é central, tá? Então não é hipergonadotrófico, é hipogonadotrófico. Tanto é que tem problema que esses pacientes vão ter problemas centrais, como por exemplo, hiposmia e também hipogonadismo, problemas mais periféricos. Então seriam hipogonadismo e hipogonadotrófico. Beleza? A síndrome de Turner é um exemplo de hipogonadismo hipogonadotrófico. É igual no Klinefelter. O problema está na gônada. Lá, nível central, tá tudo bem. Então, aqui seria hipergonadotrófico, tá? É hipogonadismo, mas seria hipergonadotrófico, tá bom? E a última, o craniofaringioma é um tumor que causa hipogonadismo hipogonadotrófico. Sim, aqui o craniofaringioma, mesmo caso da síndrome de Kallmann, o problema é central, tá? Problema central, então, hipogonadotrófico, porque as gonadotropinas estão diminuídas, e, consequentemente, também a gônada vai estar subdesenvolvida. Então, hipogonadismo. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. O craniofaringioma e também a síndrome de Kallmann são exemplos de hipogonadismo hipogonadotrófico. E o Klinefelter e a síndrome de Turner são hipogonadismo hipergonadotrófico, porque as gonadotropinas a nível central estão sendo produzidas de forma correta, tá bom? E até superestimuladas, na verdade. Próxima questão, só mais duas para a gente fechar, hein? Com conceitos importantíssimos aqui de puberdade. Questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma criança do sexo masculino, 3 anos de idade, olha só, bem novinha, que é o exame tem Turner com pelos pubianos P3, genitália G3, o que é genitália G3? Genitália G3 que a gente falou, G2 é aumento de testículo, G3 é aumento de pênis, então essa criança é aumento de pênis e de testículo. Com o volume do testículo direito de 1 ml, até que tá ok, né, para essa idade. Mas o testículo esquerdo, 6 ml, tá uma bolona. A cenário alternativa que indica o correto diagnóstico. O que a gente vai pensar? Um cara que só tem, um cara não, né, uma criança que só tem um testículo aumentado, e já características de pelos e de genitália aumentada, a gente vai pensar em tumor de testículo. Você acha que faz sentido? Faz, né? Se fosse outra causa que estivesse produzindo testosterona externamente, né, ou de forma igual, a gente teria os 2 testículos aumentados. Mas não, a gente só tem um testículo aumentado. Então a gente vai pensar em tumor de testículo nesse caso. Se fosse aqui, por exemplo, né, puberdade precoce central, a gente ia ter um estímulo de LH centralmente, os 2 testículos iam ficar aumentados. Se fosse problemas metabólicos aqui, hiperplasia adrenal congênita também, contaminação por testosterona externa também, ia ser distribuído para os 2 testículos, não um ia ficar bem maior do que o outro, tá? E no córtex adrenal ia ser principalmente aumento de pelos pubianos, beleza? Última questão aqui para a gente fechar. Em relação ao crescimento na puberdade, ao crescimento, essa questão é difícil, hein? É correto afirmar: nos meninos ocorre mais cedo que nas meninas? Não, né? Todo mundo aqui sabe que as meninas se desenvolvem um pouquinho mais cedo que os meninos. A prova disso, se lembrar do macete número 8, né? Do broto mamário, as meninas se desenvolvem antes dos meninos. O menino é o 9 anos do pingolim. Então essa aqui não é. Idade de início e velocidade das mudanças variam entre os indivíduos, independente de fatores hereditários ou nutricionais. Não, claro que não, né? A gente sabe que, por exemplo, pacientes que têm história familiar de atraso constitucional do crescimento têm puberdade mais tardia. Então tem a ver com fator hereditário, sim. Nutricional também, né? Se o paciente come mal, vai demorar mais para desenvolver a puberdade ou não vai desenvolver. Então essa aqui está fora. O pico de velocidade de crescimento costuma ser de 9 centímetros por ano nas meninas e de 10,3 centímetros ao ano nos meninos. É um dado bem específico, né? Mas a gente sabe que os meninos, no final das contas, acabam ficando mais altos que as meninas. Um dos motivos, né? Por mais que as meninas comecem a puberdade mais cedo, os meninos têm uma taxa de crescimento maior que as meninas no seu pico de crescimento. Então, a gente pode supor que essa aqui poderia estar correta, né? Que os meninos crescem mais por ano do que as meninas.
Essas duas são difíceis, tá? São dados super específicos, mas algumas provas de residência já cobraram isso. Que durante a puberdade há um ganho de 35% da estatura final. Quem souber isso aqui tá sabendo pra caramba, tá? Não obrigado a saber. Você teria que mais deduzir que a C tá certa, tá? Na verdade, a D tá errada porque é um ganho de 25% da estatura final, não 35%. E a E fala que ocorre um ganho de peso de 25% do peso final. Na verdade, é um ganho de 50% do peso final, tá? Então a resposta é a letra C. Beleza? Aqui fala que a velocidade de pico de crescimento em meninos é de 10 a 12 centímetros por ano e das meninas de 8 a 10 por ano. Por isso que os meninos acabam crescendo mais do que as meninas. Beleza? Espero que tenham absorvido os principais conceitos, né, sobre puberdade fisiológica e patológica. Grava lá aquele macetinho do sutiã, do pingolim e também aquela sequência de M1, M2, M3, M4, M5, G1, G2, G3, G4, G5, tá? Não falamos aqui sobre os graus sobre pilificação, né, P1, P2, P3, vale a pena dar uma olhada nessa tabela, mas lembra que o órgão responsável pela pilificação é a adrenal, e que se a criança desenvolver pelos pubianos e axilares antes dos 6 anos, aí sim eu vou pensar em tumor de adrenal. Beleza? Lembra também do hipogonadismo, quando a gente fala da gônada, e se ele é hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico, dependendo do seu problema é central ou não. Tá certo? Quem que tiver alguma sugestão de tema que queira revisar, se tiver uma prova na semana que vem ou quando começar as aulas, manda mensagem pra gente no direct que a gente faz uma revisão especial aí pra sua turma, para você, de qualquer tema que você quiser, tá? Com as questões da plataforma, facilitando para você com questões comentadas, flashcards e também com macetes. Beleza, gente? Até a próxima!